Vamos lá então, gente, vamos continuar. Agora a gente vai estudar sobre o profeta Miqueias, que foi um profeta que também viveu na época desses profetas que a gente estudou agora, profeta Oséias, profeta Isaías, né? Profeta Amós. O profeta Miqueias, ele é um profeta cujo conteúdo no seu livro é muito parecido com Isaías. Ele é considerado o Isaías dos profetas menores, porque a sua mensagem é muito parecida com a do profeta Isaías. O nome Miqueias, né, que significa é, quem é Deus, né? Ou quem é Deus, quem é como Deus, né? Quem é como Deus. O nome Miqueias significa que é a mesma origem do nome Miguel ou Micael, né? Significa isso, quem é como Deus. Bom, o profeta Miqueias, ele é da tribo de Judá também, né? Ele profetizou para a tribo de Judá, diferente do profeta Amós, que profetizou para as 10 tribos do norte, para Efraim. O profeta Miqueias, ele profetizou para a tribo de Judá na época do profeta Isaías. Muitas mensagens são parecidas. Bom, vamos dar uma olhadinha então agora aqui no livro, para a gente fazer a introdução. Está na página 87. Miqueias foi profeta do reino do sul, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis também que viveram no tempo de Isaías. Né? É considerado Isaías dos profetas menores, pela semelhança que há na mensagem de ambos. Foram contemporâneos nos anos 730 e 700 a.C., e suas profecias foram dirigidas principalmente a Judá, enquanto que as de Oséias, também porta-voz do seu tempo, que a gente já estudou, admoestava Israel, até que este foi levado em cativeiro em 722 a.C. Muito bem. O profeta Miqueias, ele lança várias lamentações contra as cidades das planícies, né? As cidades da tribo de Judá. No capítulo 1, vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus, capítulo 1 de Miqueias. Abra aí a sua Bíblia, enquanto eu abro a minha aqui. O capítulo 1 do profeta Miqueias está falando justamente sobre isso, né? Está falando sobre isso, sobre as cidades da planície, e ele também fala sobre Samaria. Capítulo 1, palavra do Senhor, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Miqueias de Moraste. Moraste era uma aldeia que ficava em Judá, né? Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e o que ele viu a respeito de Samaria e de Jerusalém. Então, ele foi revelado também a Miqueias a respeito de Samaria. Samaria é a capital de Israel, né? Capital do Reino Norte. Então, foi revelado também a Miqueias o que aconteceria com Samaria. No capítulo 1, no verso 2, olha o que ele diz. Ouvi, povos todos, presta atenção, terra e o que habita, que o Senhor seja testemunha contra vós. O Senhor saiu do seu santo templo, pois eis que o Senhor sai do seu lugar santo, ele desce e pisa sobre os cumes da terra, debaixo dele os montes se derretem, os vales se desfazem, como a cera junto do fogo, como a água derramada em uma encosta. Os judeus, eles sempre tinham a concepção de que Deus, ele estava sempre ali no templo de Jerusalém, que a morada de Deus era no templo de Jerusalém. Então, quando Deus ele ia exercer um juízo, ele ia fazer alguma coisa, ia punir alguma nação, Deus ele saía do templo de Jerusalém, onde ele estava
onde ele habitava, né, e se dirigia a outros lugares. Essa era a concepção que os judeus tinham na época, né, que a morada de Deus era em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É um texto poético, né, que Miqueias está usando aqui sobre Deus saindo do templo e indo punir Samaria. Sendo que Deus, ele, por habitar no céu, o seu trono, né, o céu é o seu próprio, é o seu trono. A palavra de Deus diz que os céus dos céus não podem conter a glória de Deus, né, quanto mais um templo feito por mãos humanas. Então Deus, por ser onipresente, né, por ser onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele não está nos lugares, né, no sentido de fazer parte dos lugares, né? Deus ele não faz parte da natureza, Deus ele não faz parte das criaturas, ele está acima disso, né? Ele está acima, ele é o que? Ele é transcendente, né? Nós não cremos que Deus ele está na flor, na natureza, nas coisas criadas. Isso é panteísmo, né? Isso aí são religiões orientais que acreditam nisso. Deus está em tudo e que tudo está em Deus. Isso é o que diz as religiões orientais. Na verdade, Deus ele está acima, ele é transcendente, ele é o Criador, ele não faz parte da criação, né? Ele está acima da criação, né? Essa é a visão bíblica sobre Deus, né? A nossa crença se baseia nisso. E aí Miqueias ele tem a visão sobre o juízo de Deus sobre a cidade de Samaria, né? E usa uma linguagem bem poética. Versículo 5, tudo isso por causa do crime de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria? Qual é o pecado da casa de Judá? Não é Jerusalém? Farei de Samaria um campo de ruínas, uma plantação de vinhas. O pecado de Samaria, no caso, seria aqueles templos pagãos, né? Seria aquele templo pagão que estava lá na cidade de Betel, que seria destruído, né? Esse é o pecado de Samaria, esse é o pecado do Reino do Norte. Quando se refere a Samaria, está se referindo a todo o Reino do Norte. Deus estava se referindo aqui a esse templo pagão, né, a esse culto idólatra, né, que foi instituído por Jeroboão. Deus estava se referindo a isso, né, esse pecado de Samaria, essa idolatria. E qual que é o pecado de Jerusalém? O pecado de Judá. Deus fala que o pecado de Judá é Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém também estava praticando idolatria. Apesar de ter lá o templo, né, o templo edificado por Salomão, o templo que Deus aceitou de fato, né, os sacerdotes que estavam ali eram sacerdotes legítimos da tribo de Levi, né, podiam ser sacerdotes, mesmo assim eles estavam também praticando idolatria, também estavam seguindo o exemplo dos pecados de Israel. E Deus faz uma comparação, ele compara essas duas cidades, né, e as duas cidades elas estão no mesmo pecado, estão a ponto de serem rejeitadas e serem destruídas por Deus por causa dessa idolatria. E no verso 6 ele fala, farei de Samaria um campo de ruínas, uma plantação de vinhas, lançarei as suas pedras para o vale, desnudarei os seus fundamentos. E isso se cumpre mesmo, né? Quando Senaqueribe ele invade Israel, ele destrói Israel, né? Ele destrói várias cidades são destruídas, a cidade de Samaria é destruída, né? Ele invade. O único local que é poupado nessa época é a cidade de Jerusalém, né, por causa da intercessão do rei Ezequias. Né? Ezequias, quando ele é afrontado por Senaqueribe, e a gente já viu isso, Ezequias ele chora diante de Deus, né, ele consulta o profeta Isaías, né, que é contemporâneo de Miqueias,
né? Ele consulta o profeta Isaías e Deus dá um grande livramento, né, para Jerusalém. Quando Deus envia lá o anjo do Senhor e destrói aqueles assírios que estavam acampados ali para destruir Jerusalém. E aí, mais para frente, começa a lamentação sobre as cidades da planície. Que planície é essa? É a planície que fica ali na tribo de Judá. E haviam ali diversas cidades, né? E todas essas cidades que Miqueias começa a ameaçar, todas essas cidades, o nome dessas cidades tem significados, né? E a gente vê aqui no nosso livro, do ETAD, na página, vamos avançando aqui, na página 90, a gente vê, na verdade são 12 cidades, né? Se a gente for contar aqui na Bíblia, temos 12 cidades que são ameaçadas, né? Vamos ver quais são essas 12 cidades. No capítulo 1, no versículo 10, né? Primeiro Deus fala no versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Miqueias, porque é incurável o golpe do Senhor. Sim, ele chegou até Judá. Deus deu um golpe lá em Samaria, em Israel, né, com o cativeiro assírio, mas esse golpe foi tão forte que chegou até Judá, né, nessas cidades aí que a gente vai ver agora. Sim, ele chegou até Judá, bateu até a porta do meu povo, até em Jerusalém. E quais são as cidades? Gate, verso 10, primeiro, depois fala sobre Socó, Bet-Leafra, depois verso 11, Safir, depois Saanã, depois Bet-Ezel, 6, depois Marote, 7, Jerusalém, 8, se for contar com Jerusalém, né? Jerusalém está no meio também, são 8, verso 13, Laques, ou Laquis, 9, né? Depois 14, Moraste-Gate, inclusive Moraste-Gate é a terra do profeta Miqueias, né? Nem a terra do profeta Miqueias ia ser poupada. Depois, Bet-Aquzibe, Maressa, 11ª, e por último, Odolã, 12ª. O livro, ele só coloca o significado de 8 cidades, né? Porque as outras cidades que a gente leu aqui são cidades que os estudiosos eles não têm conhecimento de que cidades são essas. Tem algumas cidades que são narradas aqui que os estudiosos não chegaram a um consenso, né, de que cidades são essas que o profeta está se referindo. O livro coloca apenas as 8. Né? Bet-Leafra, cidade do pó, está no verso 10. Safir, cidade de deleites, né? vai ser transformada em vergonha e nudez, verso 11. Zaanã, cidade de saída, não pode sair. Deus ele usa os nomes e faz um jogo de palavras, como ele fez também lá no livro de Amós, né, que a gente estudou antes. Bet-Ezel, cidade de remoção. Marote, cidade da amargura. Né? Laques, ou Laquis, cidade dos cavalos. Aquzibe, cidade da decepção. Né? Maressa, cidade de posse. Então são essas cidades que a gente encontrou aqui os significados. Uma cidade interessante que fala aqui no verso 15, capítulo 1, verso 15, na minha versão está assim: de novo farei voltar o conquistador sobre ti, habitante de Maressa. A glória de Israel irá até Odolã. Odolã é uma cidade onde o rei Davi ele se escondeu quando estava fugindo de Saul. Então,
essas cidades aqui, essa região aqui, era uma região bem conhecida do rei Davi. O rei Davi, ele passou por várias dessas cidades aqui quando ele fugia do rei Saul. E foi na cidade de Odolã que ele se escondeu. Se a gente for ver aonde que está isso, a referência está em 1 Samuel 22, 1. Dá uma olhadinha. 1 Samuel. Sempre é bom a gente confirmar. E assim a gente vai aprendendo mais. 1 Samuel, capítulo 22, no verso 1. Davi começa a sua vida errante. Foi exatamente nesse período aqui que Davi começou a fugir de um lugar para outro, né? Da perseguição do rei Saul. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolã. Era uma cidade que tinha uma caverna, e é onde Davi se escondeu de Saul. E provavelmente foi nessa caverna que Davi escreveu alguns salmos, né? Ele escreveu alguns salmos quando ele fugia de Saul, quando ele se escondia de Saul. Porque ele ficou um tempo ali, né? Ele ficou um tempo nessas cidades. E toda vez que ele passava por essas amarguras, inclusive o nome de uma dessas cidades significa isso, né? Cidade da amargura, cidade de Marote, né? Cidade de Marote, que significa cidade da amargura. Vai saber se não foi o rei Davi que colocou esse nome aí. E ele escreveu muitos salmos também falando sobre a amargura, né? Sobre tribulação, que o Senhor nos livra das tribulações, da amargura. Davi escreveu vários salmos. Então ele conhecia bem essa região. E foi exatamente essa região que o profeta Miqueias morava também, conhecia também bem, que o profeta Miqueias profetizou. E o profeta Miqueias também lançou ameaças da parte de Deus, porque este povo estava também imitando os pecados de Israel, das 10 tribos. E aí o capítulo 2 fala sobre os usurários, né, que a gente já falou quem eram os usurários, né, aqueles que cobravam juros exorbitantes dos seus próprios irmãos. Né? Se a gente for ver aqui, no capítulo 2, no verso 1, ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam o mal em seus leitos. Ao amanhecer, eles o praticam, porque está no poder de sua mão. Se está no poder de sua mão, provavelmente eram juízes, né? Eram pessoas de posse, eram pessoas influentes, que estavam abusando de sua autoridade para oprimir o povo, né? Eram pessoas que tinham autoridade, porque está no poder de sua mão. Se cobiçam campos, eles os roubam. Aqui a gente já vê a quebra de 2 mandamentos, né? Não cobiçarás e não roubarás. Se casas, eles a tomam. Oprimem o varão em sua casa, o homem e sua herança. Então, provavelmente, estes homens aqui, eles tinham dívidas, né? Eram pobres, tinham dívidas. E essas pessoas aqui que tinham autoridade, eles estavam tomando posse dessas heranças por causa da dívida dessas pessoas, né? E estavam oprimindo. E Deus, ele deixou uma ordem com relação a isso, com relação à herança. Né? A herança era algo sagrado de uma família, que não podia nem ser vendido. Lembra quando a gente já falou sobre isso? Acabe, ele cobiçou lá a vinha de Nabote. Nabote não quis vender porque era herança de família, então era uma coisa séria. E esses juízes aqui, esses que tinham poder, que tinham autoridade, estavam abusando da sua autoridade, do seu poder, para oprimir aqueles que tinham dívidas, tomando posse da sua herança. Por isso assim diz o Senhor, eis que eu planejo contra essa tribo uma desgraça. Que tribo? A tribo de Judá. Né? Porque a gente viu que que todas essas cidades que Miqueias está se referindo são da tribo de Judá, da qual não podereis livrar os vossos pescoços, e não podereis caminhar de cabeça erguida, porque este será tempo de desgraça.
Então veja que Deus, ele não condena só a idolatria. Deus não condena só isso. Deus condena o quê? A injustiça. Deus condena o abuso, né? O abuso de poder, o abuso de autoridade. Os próprios irmãos aqui estavam, porque são irmãos, né? Estavam abusando, né, dos mais pobres, dos mais humildes. E Deus estava condenando esse ato aqui. Versículo 6 fala sobre o profeta da desgraça. O que é o profeta? Na minha Bíblia, pelo menos, está esse título, né? O profeta da desgraça. Por quê? Porque os ouvintes desses profetas são muito parecidos com muitos ouvintes de hoje, que só querem ouvir coisas boas, que só querem ouvir coisas agradáveis, que só querem ouvir coisas sobre bênçãos, né? Sobre bênçãos materiais, sobre bênçãos temporais, bênçãos aqui de baixo. Né? Então, quando se levantava um profeta para pregar uma palavra dura, ele recebia um apelido. Né? Lembra que Jeremias ele recebeu lá o apelido de terror por todos os lados, que a gente estudou sobre isso. O apelido de Jeremias era terror por todos os lados, porque toda vez que Jeremias chegava, ele falava que a cidade ia ser destruída, que Judá ia ser destruído, que o povo ia ser levado em cativeiro. Então ele recebeu esse apelido aí, terror por todos os lados. Me parece que Miqueias também recebeu um apelido, o profeta da desgraça, porque só fala em desgraça, só fala em destruição, só fala em apocalipse, só fala na volta de Jesus. Tem muito cristão que não quer saber ouvir disso, sobre a volta de Jesus. Né? Ah, não, mas eu preciso casar primeiro. Ah, não, mas eu preciso primeiro conhecer Miami. Ah, não, mas eu preciso primeiro viajar o mundo. Ah, não, primeiro eu preciso ficar rico. Ah, não, primeiro eu preciso ganhar na Mega Sena. A minha esposa falou conhecer Paris. Né? Quer dizer, não querem que Jesus volte. Tem cristãos que não gostam nem de ouvir sobre esse tipo de pregação. Sobre a volta de, Jesus vai voltar sim daqui 50 anos, daqui 100 anos. Não, tem muita coisa que eu preciso fazer ainda. Tem muita coisa que eu preciso realizar ainda. Deixa Jesus lá no céu, depois ele volta. Né? E é exatamente o que esse povo estava dizendo aqui para Miqueias. Miqueias, olha só o que fala o versículo 6. Não, na minha versão fala assim, não vaticineis, eles vaticinam. Eles não devem vaticinar assim. Em outras versões fala, não profetizeis. Né? Eles não devem profetizar. Se a gente for pegar a raiz dessa palavra aqui, vaticineis, ou profetizeis, não é profetizeis. Né? Se uma versão está profetizeis, foi traduzido de forma errônea. Né? Porque se for pegar a raiz da palavra aqui, é não babucieis, não babeis. Né? O profeta estava sendo zombado aqui. Quando você vir falar comigo, não fica balbuciando, não fica babando. Né? Era um tipo pejorativo de se referir àquilo que o profeta fazia, que era profetizar. Eles queriam ouvir coisas belas, coisas boas. Eles queriam ouvir que eles estavam bem, que eles iam ser abençoados, que eles iam conquistar a bênção, que eles iam ser prósperos. Estavam em pecado, estavam praticando idolatria, traição, adultério, fofoca, mentira, intriga. Diz que me diz, mas quando ia para o culto, tinha que ouvir o pastor pregar. Nossa, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, toma posse da sua bênção, varão. Né? É o que a gente ouve hoje nas pregações de muitas igrejas. A pessoa chega com a vida toda torta, cheia de pecado, e ao invés de receber uma repreensão, uma palavra de Deus ali que vai colocá-la na parede para ver se ela se conserta, ela vai lá e recebe uma palavra que ela vai sair, poxa, então tá tudo bem, então eu vou continuar com a minha vida do jeito que está, porque eu fui lá e Deus falou comigo, amém, que é para mim continuar como eu estou. Então, e o profeta Miqueias, né, ele
ele teve que lidar com isso também. E continuando, ó, o opróbrio não se afastará, o opróbrio, a vergonha, né, a ignomínia não se afastará. Pode-se dizer isso, casa de Israel? E aí ele faz a pergunta: perdeu o Senhor por acaso a paciência? É este o seu modo de agir? Não são boas as suas palavras com quem caminha retamente? Olha o que ele fala. Se você caminhar retamente, se você não tiver nada de errado na sua vida, as palavras que Deus vai falar para você são palavras boas, são palavras de bênção. Né? É o que o profeta está dizendo aqui. Com quem caminha retamente, as palavras do Senhor são boas. Ontem meu povo se levantava contra um inimigo. De cima da túnica tirais o manto. De cima da túnica tirais o manto daqueles que passam em segurança voltando da guerra. Então, quer dizer, estavam se aproveitando. As mulheres do meu povo vós expulsais, cada qual da casa que amava. De seus filhos tirais para sempre a honra que vem de mim. Quer dizer, estavam tomando as heranças, estavam se aproveitando dos bens, né, da herança do povo, por causa das dívidas, por causa das coisas, da ganância, né, da distorção da lei, da corrupção. Então, não é só a idolatria que está sendo combatida aqui, é a injustiça que esses magistrados estavam praticando. Levantai-vos e ide, não é mais tempo de repouso, por tua impureza provocas a ruína, e a ruína será aguda. Se há um homem que corre atrás do vento e que inventa mentira, eu te vaticino por vinho e bebida embriagadora. Eu profetizaria para esse povo. Então, o que Miqueias estava dizendo? Que alguns profetas aqui, eles estavam cobrando, né? Estavam esperando alguma coisa em troca para profetizar. Aqui fala sobre bebida embriagadora e fala sobre vinho. Então alguns profetas aqui eram chegados no vinho, esses falsos profetas, né? E eles estavam cobrando alguns presentinhos para profetizar coisas boas, né? Graças a Deus que hoje isso não acontece nas nossas igrejas, né? Os nossos líderes, eles pregam bem, eles não ficam olhando para o povo só pensando no que o povo pode trazer, né? Falam que Deus manda falar, não tem medo de perder o público, né? Falam a verdade, doa quem doer, com sabedoria, né? Graças a Deus, né, irmãos? Amém. Promessas de restauração. Reunir-te-ei todo inteiro, Jacó, congregarei o resto de Israel, eu os colocarei junto como ovelhas de borza, como rebanho no meio de sua pastagem. Elas farão barulho por causa dos homens. Subiu aquele que abre a brecha, diante deles abriu a brecha. Passaram pela porta e saíram por ela. Seu rei passou diante deles. O Senhor estava na frente deles. Então, mesmo diante das ameaças, né, mesmo diante dessa situação, Deus ainda tem promessas de restauração. Deus ainda faz, né, promessas. É estranho essa passagem, ela está aqui no meio, porque quebra, né, quebra o assunto. O assunto é sobre castigo. O assunto é sobre desgraça, né, o assunto é sobre destruição. E aí o verso 13, o verso 12 e o verso 13 do capítulo 2 fala sobre promessas de restauração. Alguns estudiosos dizem que isso aqui também foi acrescentado. Por quê? Porque quebra o ritmo da profecia de Miqueias, né? Mas na verdade nós cremos, como acontece, né, na maioria dos profetas menores, quando Deus ele está trazendo uma palavra dura, ele também quebra e traz uma palavra de consolo. Então nós cremos também, né, pela palavra que Miqueias foi quem escreveu isso, inspirado por Deus, para ao mesmo tempo trazer consolo para aqueles que estavam ali sendo destruídos, se arrependessem, né? Depois fala sobre os chefes que oprimiam o povo. Estes chefes,
que oprimiam o povo. Verso 3, capítulo 3, verso 1, eu digo, ouvi, pois, chefes de Jacó, dirigentes da casa de Israel, por acaso não cabe a vós conhecer o direito, a vós que odiais o bem e amais o mal, que lhes arrancais a pele e a carne de seus ossos? Então, quer dizer, esses líderes, chefes, né, que deveriam estar ensinando o povo a guardar a lei, eram os que davam mais mau testemunho. Eles não estavam cumprindo com a sua função. Né? E aqui a gente pode incluir os sacerdotes, né, que ao invés de ensinar a lei, estava abusando da autoridade, estava abusando do povo, né, exigindo coisas para o seu próprio proveito. A gente vê no caso lá dos filhos do profeta Eli, né, desculpa, do sacerdote Eli, né, Hofni e Finéias, que eram corruptos, que estavam ali no templo, que eram da descendência de Arão, mas ao invés de cumprir ali o chamado deles, eles estavam se corrompendo ali por coisas materiais, né? E isso para Deus é abominação, é abominável, porque Deus ele deu um dom, né? O dom do sacerdócio para Arão, para cumprir com as suas obrigações, era um dom, era um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, né? Para poucos, é um privilégio que Deus dá para poucos, de servi-lo e servi-lo no templo, né, de Jerusalém. E eles não estavam cumprindo isso, pelo contrário, estavam se corrompendo e corrompendo o povo. E o castigo para eles foi pesado, o castigo para esses líderes que conhecem a palavra, mas não guardam, que não orientam o povo, o castigo para eles é pesado e é sério. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente já retorna.